I like it, man. It's really sharp, man. Now you need a gold teeth. Huh? Wow. Rolex. I got a house on my wrist. Passei mão certo, mano. So this is how you do it. You put your hands like this, and then you do the sama dance. Okay. Nah, this is how you were dancing in church? You were dancing like this in church? Yeah. Alright, okay, alright, I'm sorry. Keep going. You never see that? I'm sorry. Go. That's you in church, Brian? Yeah. You said you were good at it. And then you put the thing. What is that? The incense? The incense? Yeah. O incense na igreja da piroca? Ah, O incense, Yeah. If you have it on, you dance with it. Você trouxe com incense na mão, ó. It's about it, that's all. Chama. Você imagina, a galera, porra, sai lá do Brasil, né? As condições é outra, tal. Chega aqui e vê essa estrutura, pô, o evento, né? Então é legal você falar como que funciona, né? Pra eles não se deslumbrar, entendeu? Porque é foda, você vê, chega aqui, velho. Eu, pé no chão, velho. Quem me conhece, você tá ligado, pé no chão. Mas se você chegar aqui, velho, na Disneylândia, velho, da arte marcial, velho, pô, chega aqui, tá ligado? Porra, velho, a pessoa pra se deslumbrar, velho, é 2 palitos, velho, acaba atrapalhando, velho, entendeu? Você tá ligado, você tá vendo aqui, velho? Tá ligado, velho? Aí, ó. Falou que ia lá na casa, bater um papo e tal. Cara, porra. fiquei ontem até 9h40 da noite aqui. Cara, outro dia eu tava vendo aquela luta do primeira dele. O Adesanya, a primeira luta pra virada também, foi de massa. virada 60. Porra, agora vai, velho. Cara, tinha que ficar arrepiado, velho. É, você viu lá que foi assim? Falou assim, vamos botando, tem que ir e tal. Aí tem que chegar. Você não falou nocautear, a pessoa falou, tem que chegar. Aí eu falei assim, tem que nocautear. Eu falei assim, aí você tem que chegar, tem que chegar. É, ele é o campeão, vai ter que nocautear e tal. Aí tem uma parada que só eu fiz a parada, então eu sei. Na hora que coloca um cal na minha boca, aí eu olhei assim pra você, eu falei assim, vai ser nocaute. Eu falei assim, vai ser nocaute, não dá pra entender direito ali, entendeu? Esse som aí nunca saiu, eu acho, ali, tá ligado? Acho que ninguém expôs esse som, mas eu sei. Eu lembro você falando, tem que Vai ser nocautear, nocaute. eu falei, tem que chegar, Platão, vai ter que nocautear, pode ser campeão. tem que Mas dava pra nocautear, ver, exato. mas você falou assim, ó, tem que chegar. Mas você não quis pôr essa pressão, falou, tem que nocautear, não foi? É, falei. falei Não, no você final. pensou isso, não pensou? Tipo Não, assim. mas eu acho que eu falei isso. Você tem Não. que chegar, Platão, tem que chegar. Então, mas eu falei assim, vai ter que Tem que nocautear? nocautear, aí eu- Não. Aí você falou assim, Eu tem que falei, não, chegar. eu falei. Aí você pensou assim, foda-se, tem que nocautear. É, Tipo talvez, assim. talvez, Pode ver, talvez. pode ver. Eu vi ontem esse vídeo, velho. Não, mas eu tô falando, mas eu falei no finalzinho, tem que nocautear, tem que nocautear, né? Mas e quando você olha para ele, corner, é tipo, você tipo, tem que nocautear, né? É. Tem que... Mas você entendeu? O importante Não, mas é ele ficou sem jeito. É uma conversa. É porque a gente fica assim, porra. Mas a pensamento é o seguinte, você fala com o cara. Ali dá um processo. Ali com a Adesanya, veio aquele rapidinho assim, né? Eu falei, cara, tem que chegar, tem que nocautear, você entendeu? Porque, tipo assim, não vai adiantar ganhar só o round. Não vai adiantar só ganhar o round. Mas é legal que ninguém falou nessa parada que eu falei assim, vai ser nocaute. Colocou o produtor vocal, Mas aí, eu olhei assim pra quanto você e pra falei, matar foi ele? vai ser nocaute. Ele tá relembrando aqui, o Minotauro falou que tava assistindo ontem, eu também assisti. Né, que é um lance, pô, que, pô, não dá pra esquecer, entendeu? Isso aí chega
a gente tá ali no Instagram, tá vendo sempre as coisas, tá sempre aparecendo pra mim. E aí eu tô vendo. Mas é algo assim pra ser sempre lembrado, que foi algo muito bom e inspirador ali. Na luta do Adesanya, foi a primeira luta do UFC Fight Week que eu fiz com o Alex, né? E aí eu tava com ele no corte de peso, vi tudo, né? Aí no dia da luta, não tava no corner, tava assistindo dos nosebleeds, lá em cima. And when I was up there in the nosebleeds, the 4th round, going into the 5th round, everyone's around me, right? And at that time, everyone's like an Adesanya fan. So everyone's around me, and they're like, Brazil's a dump, you're garbage, you don't deserve to be in the UFC. And I'm just like quiet, and everyone's around. I'm watching him like, go in this fight. I want him to be world champion, and everyone's around me like, go back to Brazil, Brazil's a dump, like basically just like xingando, né? E aí entrou no 5º round, assistindo, eu tava filmando, né? Aí ele nocauteou a Adesanya, tipo, foi de fazer um barulho muito grande no MSG a silêncio, velho. Eu no meio dos caras, lá no nosebleeds, e as caras assim, silêncio. Você berrando. Incrível. E aí, now what? Cara, porque tem que lembrar, nessa época, ele não tinha as condições para levar caras dos outros países, né? Tipo, bring sparring partners. He didn't have the financial conditions to bring guys in. So what was he doing? He was training with amateurs. And honestly, like, that's how, like, my growth and my involvement in this like life of MMA came to be, because of the fact that like in that very beginning when he started at Glover's gym, that's when I started just training. I was like 4 months into training. I learned Portuguese just so I could like be able to like understand what he was saying and get that like knowledge from him. So in the very beginning, when he had 76,000 followers and he was still in Glory Kickboxing, I remember him coming to the gym. He had his 2 belts. I didn't know who he was. Everyone's taking pictures with him. Then I see the gym Instagram tag him, and I go and I click on his Instagram, on the tag, and I see he has 76,000 followers, bro. I'm like, yo, this guy's famous, like, and I had a picture with him, right? So I tagged him, and I'm like, yo, this is mad cool. And then I go, like, see his highlights, bro. I didn't know who he was. I see his highlights, and I see 10 minutes of him knocking someone out. And I'm like, yo, I want to learn how to do that. But I didn't speak Portuguese. I wasn't on the fight team yet. I didn't think I was going to be a pro. And then I started coming to the gym. I would drive 2 hours on Saturday just to watch them train, just to be around them. Then I started learning Portuguese. And so when I went to the Adesanya fight, I got into seeing his entire involvement of like coming to Glover's gym, like getting close to him, becoming a friend, and seeing all the work that he put in, you know? So from the very beginning, like seeing him train side by side with Glover, I was already a believer. I was like, yo, this guy's gonna be world champion. But you have to remember that this is in a time frame where he's a kickboxer coming into the biggest organization of mixed martial arts, the UFC, right? So everyone's like, yo, this guy's gonna get taken down in the first fight, choked out, that's it. Another hype job, derailed. So to me, that'll always be the greatest night of my life, and I think like that paradigm shift in my belief and like my choice of becoming a mixed martial artist, because I real time saw everything that he did in that fight week, and then what he did in that fight to go 5 rounds with arguably the greatest middleweight of all time and knock him out in the 5th round, and he's losing that fight. And to be able to physically be in the nosebleeds and watch everyone around go from disbelievers to like, oh my God, how did this guy just become world champion? And he silenced everyone, you know? So I think that's a beautiful thing, and I think we're gonna see that again on Saturday night, you know, where everyone's thinking, he's old, he's too slow, Ankalaev's gonna knock him out, whatever they're talking, bro. Every fight, someone always has something different to say. Oh, this guy wasn't a good wrestler. Oh, that guy isn't a good fighter. There's always something, right? And he always finds a way to show who he is and the work that he's done. So I'm very confident leading into this fight. And most importantly, win, lose, or draw, like the energy, you've seen it. The energy we've had in the house the last 2 weeks, our team, that's not going to change, and I think that's the most important thing that we have on our team is that synergy, that team, that union. We're a family, you know, and that whatever happens, the result doesn't matter at this point. It's the journey, and we're living a magical ride. Chama. A gente é feio, mas se cuida, né? Falou pra minha mãe, eles compravam roupa tipo final do ano.
Depois a gente tinha que se virar. Pra escola. Geralmente era de uniforme, né? A gente tinha uniforme na escola, mas tinha épocas que era liberado, você podia ir com roupa normal, sem uniforme. E a gente não gostava de uniforme, né? Então as roupas acabavam muito rápido. Então quando a gente fazia esse mescla aí com o uniforme, a roupa que minha mãe comprava, aí durava um pouquinho mais. Agora, ready for battle. So, Tava na this Europa. guy, tell me. Eu fiz um LFA lá sábado passado em Tenerife, nas Ilhas Canárias. E depois passei 3 dias em Barcelona e voltei ontem à noite para Los Angeles e cheguei aqui hoje. Empolgado para luta? Pô, tô preparado. Pronto para ver ele ganhar esse cinturão de volta. Qual que você prefere? No colo do Joinha ou no colo do Ed? Nenhum dos dois. É melhor no do Ed. Se era você, é melhor comigo mesmo. Pergunta pro Rainha, pergunta pro Rainha. Yo, Rain, Aí. Alex is asking which Eu não, você. which lap do you think is better to sit on? Ed or Joinhas? Joinhas? Eu será nos lados? Muito rápido. Vai assim, ó. Cara, não é claro que ele vai responder rápido. Depois que ele viu o helicóptero ontem. Eu falei, porra, esse helicóptero voa. Ele falou, eu vi. A gente tá aí 2 semanas aqui, então tipo, pô, eu tô comendo muito bem, né? Na última semana muito pouco. Nas últimas 2 semanas, né? Um pouco menos, mas essa última foi foda. Mas agora, né, o último dia, acho que é o pior dia. Tem que fazer a desidratação amanhã. Então praticamente não comi. Comi pouco, muito pouco. Mas não, mesmo assim, comendo pouco é programado, velho. Se eu como muito e paro igual hoje, pô, ia sentir fome. Mas o jeito que eu vim fazendo aqui, ó, foi gradativamente, parando de comer. Hoje, praticamente não comendo. Tô acostumado. É isso. Agora é fazer esse corte de peso e, pô, depois recuperar bem. Pô, tô me sentindo muito bem, cara. Mesmo fazendo essa perda de peso, um tempinho já sem comer, pô, tô me sentindo bem. Tô fazendo melhor, sabe? Tô mais focado ali. Das outras vezes eu não fiz isso, tipo, eu tava comendo, pô, aí vou parar, última semana, aí pô, sofre um pouquinho, porque, pô, que te dá vontade, acho que é a fome, mas o pior é a vontade, velho, porque você tá ali, comendo, de repente você para. Então quando eu fiz, eu vim parando aos poucos, né, até chegar na penúltima semana e na última semana. Então eu sinto vontade, mas é pouco agora. Of his 9 UFC wins have come against reigning or former UFC champion. Please welcome to the stage, Alex Poatan Pineda. What's up, everybody? Thanks for coming out today. Who's got the first question? I just asked me to ask you the question if any fights are fine between these two. This guy never turns down fights, ever. When he's injured, when he's not injured, this guy doesn't give a shit. He's on vacation, he says yes, he comes, believe me. Ele falou algumas coisas e depois, pô, se escondeu no PI. Então, pô, pergunta agora pra ele por que ele se escondeu. No sábado, o empresário dele não vai dar pra mim. Я сделал с тобой все, что захотел. То, что я хотел, я сделал с тобой. Что еще нужно было сделать? Sábado, o seu empresário não vai dar pra te ajudar. O treinador dele estava ali falando com a microfone, aí ele fez alguma pergunta, tipo, parecendo uma marionete.
Acho que o treinador dele foi falar pra ele, pra falar alguma coisa, pra não sair tão feio o que eles fizeram. Falando que eu usei óleo no corpo. Isso prova que eles não são tão bons o suficiente. Eu evoluí muito com os treinos, aprendi e eles viram que eu sou bom. Eles não conseguiram me derrubar. E são cara fraco. I'm gonna show you what for. Sem ideia do treinador, pô. That's his coach's idea. Ele e o empresário que quer aparecer mais do que o atleta. Him and his manager, they want to appear more than the athlete. É a vez dele. Deixa o atleta, pô. Guys, it doesn't matter what they say. It's just Não quero voltar pra borracharia. Não tem plano. Só tinha um plano A, né? Que era lutar, porra, vencer, né? Não tinha plano B. Né? Muitas pessoas têm plano B e tal. Não, meu foco é ali, entendeu? Só tem aquele plano ali pra recuperar meu cinturão. Let's go, man. Alex is ready, man. That belt's coming back home. Fire up, man. One of us, all together. E nós. Agora minha última refeição. Que é isso aí? Um doce de morango. Vai ser a última refeição até... Até amanhã... 9... Não, 9 não. Porque não. Eu só gosto de comer depois que eu me hidratar mesmo, entendeu? Pô, o UFC eles dão um soro, umas paradas assim, tipo, né, como que é, Gabriel? Uma hidratação que eles dão pra você tomar. E aí, pô, é muita coisa, pô. Aí bebo tudo, aí depois, pô, vai ser lá por umas, cara... Pô, umas 3 horas da tarde, né? E agora são que horas? 6h22. Da tarde. São quase 24 horas sem comer. Tá comendo um pouco já, né? 24 horas não é nada. Eu já fiz, eu faço direto, eu faço festa 24 horas. Mas perder peso poxa, correria, treino forte, né? Vai agora sauna, desidratado. Não, igual tipo assim, falta 100 gramas. Porra. Mas 100 gramas é de boa, né? Joinha fala. 100 gramas. Porra! Não, 100 gramas. 100 gramas. Mas, pô, que horas 100 gramas? Agora beleza, 100 gramas. E amanhã? Falta as últimas. Pô, a gente vai ali no PI agora, vamos fazer uma sauninha, mas, pô, bem tranquilo. Mesmo só ali pra dar uma relaxada mesmo. Lógico, suar um pouquinho, né? Porque é um pouquinho pesado. E amanhã acordar aí antes das 5 horas, que eu vou começar a cortar o peso às 5 horas, um pouquinho mais cedo amanhã. Eu acredito aí com umas 3 horinhas de trabalho aí a gente consegue. Amanhã cedo eu vou dar uns 5 quilos pra perder. Amanhã de manhã. 5 quilos em 3 horas? Da última vez foi 4,5. Foi em 3 horas. Agora eu acho que eu tô um pouquinho só mais pesado. Coisa de 500 gramas a mais, 5 quilos, então a gente vai mostrar tudo aí. Os fãs gostam e também, pô, muita gente de olho, né? Atletas novos vindo e, pô, às vezes tem curiosidade em aprender, quer saber como faz pra fazer igual. A gente vai estar mostrando um pouco. Só não pode se esquecer de se inscrever no canal, né? E curtir o nosso vídeo aí pra sempre estar chegando ótimos vídeos pra vocês. Chama. E é isso aí, pessoal. Passando a guarda de hoje vai ficando por aqui, mas amanhã tem mais. E o corte de peso do Porta, junto com o empresário dele, Jorge Guimarães e Edson Ares. Tamo junto. Aí, porra, quero saber quem é o marmanjo que tá urinando na tampa, meu irmão. Vamos levantar essa tampa aí que, porra, meu irmão, tô muito velho pra ficar, porra, limpando o xixi de marmanjo. Pô, não é não, porque o meu quarto é lá, nem uso esse banheiro, Joinha. Brincadeira tem hora. Sei não. Tem que mijar sentado, Joinha? Porra! E eu já sabe, né? Esquece a solução, velho. Esquece a solução.